Oi, gente, bem-vindos mais uma vez. E hoje, então, eu quero falar, para variar, mais um pouquinho sobre a Suécia e a criminalidade lá. Isso porque não sou só eu que está batendo nesse assunto. Eu vi hoje um vídeo de um brasileiro que mora na Noruega e ele estava comparando a situação da Suécia com a situação da Noruega. Eu, de Noruega, não sei muita coisa. Apesar de chamarem a Noruega e a Suécia de países gêmeos, pelo menos eles fazem parte do mesmo acordo de países escandinavos, mas aprendi que a situação da Noruega está bem diferente, está bem mais segura que a da Suécia. Infelizmente, eu tenho visto a situação da Suécia piorar gradativamente. Eu morei 10 anos lá na década de 90, estou há 18 anos na Inglaterra, mas porque meus filhos ainda moram em Estocolmo, eu mantenho um íntimo contato com o país, eu vou lá todos os anos. Ah, então, gente, eu pensei só em dizer: "Ah, sim, esse rapaz da Noruega, para minha surpresa, ele disse que a segurança e a, hã, adaptação dos refugiados na Noruega está bem melhor, você não vê refugiados, hum, criando caso com os noruegueses, como é o que está acontecendo na Suécia. Ele deu vários exemplos, inclusive numa viagem curta de 2 dias que ele estava em Gotemburgo. Ele já viu muito problema numa loja com, imigrantes africanos, eh, puxando briga com o sueco lá, e ele pensou até em intervir, talvez. Bom, de qualquer maneira, gente, eu vou contar da minha época de 90. Eu já falei sobre a criminalidade lá num outro vídeo meu, inclusive dos países 5 países que eu morei. Eu considerei a Suécia a de maior índice de criminalidade, pelo menos comigo. Ah, o que que aconteceu nessa época de 90? Eu me lembro desse caso específico. Esse rapaz da Noruega, esse brasileiro, ele falou uma coisa muito certa. Acontecem as coisas, pioram as coisas na Suécia em relação aos refugiados, que a Suécia realmente abriu as portas e não fazem nada a respeito. E o pessoal fica quieto. Isso é típico sueco. Eles não apontam o dedo e dizem: "Agora nós vamos ter que fazer alguma coisa a respeito, através dos nossos políticos, vamos votar certo, ou então vamos fazer demonstrações". Eles não fazem absolutamente nada, eles sabem que está errado, eles sabem que está piorando, mas ó, vi vira literalmente um tabu falar mal dos refugiados na Suécia, apesar de que realmente eles não gostam nem um pouquinho. Sabe, você vê pela linguagem corporal, principalmente, os olhares, entendeu? As respostas curtas, secas, em relação não somente aos refugiados, mas muitas vezes gente que não tem nada a ver com isso, imigrantes que têm o seu trabalho, que vivem naturalmente no país, mas são colocados todos no mesmo anel, né? Você não é sueco, você veio aqui para causar problemas e destruir o meu país. Mas mesmo assim eu vou votar nos socialistas no dia da eleição, porque eu sou burro, né, isso é o sueco, eu sou burro. Ah, bom, eu vou contar esse caso específico dos anos 90 que aconteceu quando eu estava lá. O que aconteceu, engraçado, esse caso me ficou na memória de tão chocante que foi. Hã, encontraram um camarada, inclusive vou dizer uma coisa, o cara não era imigrante não, agora eu estou saindo um pouco de assunto. Tem muito sueco, eh, criminoso, inclusive quem matou o primeiro-ministro Olof Palme,
nos anos de 80, né, nos meios de 80, foi em 86, foi um sueco, tá. Não vamos colocar toda a culpa nos refugiados não, nos imigrantes. E então, voltando a esse caso que eu me lembro, acharam um sueco adulto que estava preso numa cadeira, amarrado, bem amarrado, numa cadeira no porão de um prédio. Ah, o que aconteceu antes disso? Bom, naquele bairro, naquela região, não é nem no bairro todo, estava concentrado num quarteirão. As crianças não estavam podendo mais brincar no parquinho, no gramado, fora dos prédios, o que é um crime, porque o sueco dá muito valor a isso, da criança poder ficar solta fora brincando sem supervisão. O sueco, apesar dos problemas da Suécia hoje, principalmente por causa de terem aberto as portas para povos totalmente alienados à cultura sueca e que continuam alienados, porque também, quando mudam para lá, eles não são integrados à sociedade, eles ficam morando em bairros específicos, porque eles chegam e se sentem mais em casa nesses outros bairros, mas a Suécia não é mais considerado um país seguro, isso já há muito tempo. Mas eu vou parar de falar sobre os refugiados, porque isso aconteceu com esse sueco. E o que aconteceu foi que as crianças não estavam mais podendo brincar soltas, porque elas estavam reclamando muito de um farbror. Farbror quer dizer um tio em sueco, que estava molestando as crianças. Estava indo no parquinho, entendeu? Estava sentando no parquinho, ficava olhando para elas, estava convidando elas para ir para casa, entendeu? Estava pegando elas no colinho. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar, né? E daí eu sei que os pais, quando as crianças contavam isso, as mais velhas, né, chegavam em casa: "Olha, eu vi aquele Farbro lá, aquele tio, ele estava fazendo isso e aquilo, ele pegou o Joãozinho que estava no colo dele e começou a chorar", entendeu? As crianças, sei lá, de 5, 6 anos, contava das crianças de 3, 4 anos, que eram mais novas e não podiam contar. E daí os pais, cada vez mais, começaram a fazer a coisa certa, que era ligar para a polícia e reclamar. Acontecia alguma coisa, gente? Nada, 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 nada. Eu não sei quanto tempo que isso levou, mas, de repente, sem acontecer nada, da polícia não tomar nenhuma providência, daí dá nas notícias que esse tio tinha sido encontrado, esse sueco, essa pessoa, no porão de um prédio e ele estava totalmente amarrado, muito bem amarrado, numa cadeira, e ele foi encontrado morto depois de torturado, tá? E eu me lembro de ter ouvido pelo rádio a entrevista e da repórter com a polícia, perguntando: "Mas vocês não têm pista de quem fez isso?" E a polícia: "Não, não, não encontramos nada, ninguém sabe de nada, ninguém sabe de nada, ninguém fala nada." Mas e ela continuou: "Mas vocês não acham que isso pode ter sido iniciativa de algum pai
ou de algum grupo de pais. E daí foi quando eu ouvi da polícia, eu até dei um sorrisinho. A polícia respondeu: "Não, nós não vemos o porquê de ter um pensamento desse, absolutamente, por que deveria ser algum grupo de pais ou um pai em específico", entendeu? Ficou por isso mesmo, ficou por isso mesmo, ó, hum, hum. Ficou assim a coisa. Fecharam o caso, nem procuraram. O caso, pela polícia, estava resolvido. É lógico que a polícia gostaria, talvez, de fazer muito mais, mas a ordem vem de cima dos políticos e eles estavam de mãos amarradas. Então foi feita a justiça, provavelmente, muito possivelmente, por um grupo de pais, tá? Mas o caso ficou resolvido e as crianças continuaram a brincar no parquinho livres e soltas e seguras, tá? Então, só achei interessante, eu sempre me lembrei dessa notícia e eu queria passar isso para vocês. Não acredito que desde então a Suécia tenha melhorado, muito pelo contrário. Eu, quando vou para lá, sempre vou para Estocolmo, e o que eu vejo é só mais e mais pobreza de gente dormindo na rua, e não sou só eu só falando nisso. Tenho certeza que tem muitos vídeos aí no YouTube, inclusive de gente filmando, tá bom? Tchauzinho para vocês e um abraço aqui da Inglaterra. Tchau, tchau.